Fala galera, Fábio Gideão aqui para mais uma entrevista hoje sensacional. E cara, eu tenho que agregar valor para você que é minha audiência, meu fã que tá aí acompanhando todo dia. Eu tenho recebido no direct aí mensagem de muita gente pedindo dica de como fazer aí o marketing digital, mas hoje eu quero falar para você, cara, que não é marketing digital. Hoje eu quero te explicar a fundo o que é a diferença entre marketing digital e posicionamento na rede social, que é isso que eu quero te ensinar hoje. E para fazer essa entrevista hoje, eu tive que chamar um dos maiores especialistas da área. Um cara que é meu amigo, me ajuda muito aí nas minhas redes sociais e nas redes sociais de grandes parceiros meus. Tenho visto resultados reais e eu queria trazer ele aqui hoje para falar um pouquinho de posicionamento de rede social. Você fazer uma rede social forte, agregando muito valor para a tua audiência. Então, eu tenho a honra de receber aqui hoje Emanuel, da agência Mais Resultado. Tudo bem, Emanuel? Tudo bem, Fábio. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. As pessoas pensam muito que marketing digital é apenas rede social. Um cara entende isso como a parte visível do iceberg. Verdade. Mas a parte profunda do iceberg é que tem planejamento, tem imagem, foto, vídeo, tem a forma como a pessoa se diferencia dos demais. Então você tem que pensar as forças, as fraquezas, oportunidades, ameaças, entender de concorrência, entender principalmente de novas tendências. Ou seja, não é o que as pessoas estão fazendo hoje, é o que as pessoas vão fazer daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Entendi. Então, para nossa audiência te conhecer um pouquinho mais, fala para mim quem é o Emanuel e como nasceu aí a Mais Resultado, o que você tem feito hoje no mercado para a galera entender um pouco sobre o teu ramo. Bom, o Emanuel é um cara de 43 anos que começou a trabalhar com publicidade quando tinha 17. Então, eu já passo de 25 anos de história trabalhando com isso. Tem uma cara de locutor de rádio. Tu já trabalhou com rádio também? Não, nunca trabalhei com rádio, não. Quem dera. A gente começou com publicidade porque eu nasci numa família muito pobre. A verdade é essa. Tá? O meu pai, ele é nascido e criado num complexo alemão, Vila Cruzeiro, aquela região ali da Penha. A minha mãe é uma pessoa que veio do Nordeste, trouxe 9 pessoas de lá para tentar a sorte aqui, né? Trouxe pai, trouxe mãe, trouxe os irmãos, enfim. E ela é a mais velha da família. Então, meu pai e minha mãe se uniram no momento para sobreviver na vida, né? Então, eu tenho lembrança da minha mãe carregando água na cabeça, porque não tinha água na comunidade. Eu lembro do meu pai com uma charrete, né? Carregando ferro velho, né? Para vender coisas usadas, né? Então, ele batia, e aí, tem alguma coisa para vender? Eu quero comprar, enfim, alguma coisa para revender. E minha mãe trabalhou em salão de beleza durante muito tempo. Eu digo que ela foi a minha primeira inspiração como empreendedora, né? Porque ela trabalhou para os outros, tipo, montou salãozinho. Outro dia eu estava vendo a minha primeira arte publicitária, que foi um cartão de visita que eu fiz aos meus 11 anos ou 12 anos de idade para minha mãe. Para minha mãe. É um panfletinho, um cartão, um imã de geladeira, enfim. E eu sempre gostei disso, sempre quis trabalhar com essa área de publicidade desde moleque. E quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, eu estava terminando o ensino fundamental, né? E eu tinha que fazer o ensino médio. E eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que dê dinheiro logo, porque meus pais não vão me bancar. Eu tenho que fazer uma grana. Eu já fazia umas artezinhas. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer escola técnica de publicidade. Aí catei na internet. Não existia internet na época. Eu catei... Na época era o Senai da vida, Sebrae. Exatamente. Né? Eu catei nas indicações. Tinha né? aquele Instituto Universal que tinha um monte de curso. Você lembra? Eu fiz um curso lá de eletrônica na época. Exatamente. Eu fui achar a ETEC. Escola Técnica de Comunicação na Rua Uruguaiana. E era uma escola particular. E aí a minha mãe apertou um pouquinho, meu pai apertou um pouquinho e me pagaram. A primeira vez que eu fui lá fazer um ensino profissionalizante, né? E quis fazer na minha área. Por quê? Porque eu sonhava, eu gostava dos comerciais, eu sonhava em trabalhar com isso. Comecei logo a pedir estágio para os professores, consegui logo um estágio numa pequena agência e comecei ali, aprendendo. Fui rodando nas áreas. Área de mídia, área de produção, a área de criação. E eu me achei na área de vendas, na área de atendimento. E não saí mais dessa área. Que era o comercial, né? A área comercial. Na época, a agência, antigamente, focava no panfleto, no outdoor, né? Que era na mídia impressa, né? E isso a gente está falando o quê? De 20 anos atrás?
O papel ele teve a sua importância durante muitos anos, né? Então, a mídia off sempre foi a mais glamurosa. O cara fazia um título, o redator publicitário, o cara pensava a ideia, ia para a televisão, ganhava prêmio, Washington Oliveto, Nizam Guanais, os grandes publicitários com as grandes sacadas de título, enfim. A TV e o rádio sempre foram os grandes veículos, o jornal e a revista em segundo plano. Isso muda a partir da década de 90, quando a internet, talvez você vai lembrar lá em 95, 96, com a entrada da internet de graça, da internet grátis, o IG, lembra o cachorrinho? Do IG, do CD do American Online. Eu ganhei da American Online Isso. na época no Rock in Rio, eu cheguei em casa com uns 300 CD daquele, que durava 2 dias, né? A internet discada, aquele barulhinho. Isso aí. Quando a internet populariza, você começa a ter os portais. E aí, publicidade digital na época era você colocar banner ou disparar e-mail, né? Porque muitas pessoas passaram a ter acesso ao e-mail e aí tinha muita propaganda por e-mail. Sim. Então, essa é o início das agências digitais ali, nesse período de 97, 98, enfim. Nessa época, eu trabalhava numa agência chamada Zapt Propaganda, né? E tive a oportunidade de enfim, ficar 3 anos nessa agência. Eu fiquei até os meus 21 anos de idade lá. E foi uma grande escola, porque lá a gente atendia Recreio Veículos, Américas, Chevrolet, muito varejo, atendemos Fox Filmes do Brasil, fizemos propaganda para lançamento imobiliário, SIG Engenharia, enfim, lembro de Patrimóvel, era cliente também. A gente fez um monte de coisa legal e eu tive essa base, esse arcabouço de publicidade tradicional. E aí antes de você entrar na transição, essa mídia tradicional, para a minha audiência que está ouvindo hoje, que ainda quer investir no panfleto, no outdoor, quer investir ali no jornal, funciona hoje ainda para esse cara? Toda mídia, quando bem pensada, ou seja, com uma estratégia, ela funciona. Eu tenho um cliente que o cara faz panfleto e entrega no sinal, ele diz, eu sou cara de pneu, de suspensão. Se eu for naquele sinal ali e panfletar, vem cliente aqui para trocar pneu, para trocar amortecedor. Então o negócio funciona, não posso parar de fazer panfletar. Porque é o nicho dele. Ele consegue pegar o público-alvo dele ali no sinal, que é o cara que está com o carro, que precisa trocar o pneu. Então funciona. Mas se for outra área? Eu digo, outra área. Tem cliente que a gente resolve o problema com uma solução offline. Vou dar um exemplo, outdoor. A gente inaugurou, eu mesmo faço outdoor, vou falar de mim. Eu vi teus outdoors lá, até comentei contigo. Por que eu acredito muito na mídia exterior? Porque como as pessoas não têm muito tempo para ler jornal, revista, assistir televisão, algo do tipo no offline, a vida está muito corrida, mas o cara anda na rua, ele pega o carro, ele anda, ele circula. Então quando você bota uma placa na rua principal, o cara, já vi esse nome. Faz o quê? O branding, o recall de marca. Sim, sim. Eu digo que o outdoor é como se fosse meu display. Display é o termo técnico que a gente chama de mídia de banner no Google ou em sites, em portais. Sim, sim. Ou seja, ao invés de eu fazer vários banners em sites diversos, eu boto banners, que são as placas de outdoor, em pontos estratégicos do Rio de Janeiro, e assim o cara vem na Avenida Brasil, o cara me vê quando ele passa, sei lá, subindo aqui para Jacarepaguá na Gabinal, o cara me vê uma placa na Zona Norte e assim por diante.